como as emoções podem impactar a aprendizagem e o que fazer. Eu sou a professora Fabrislânia Lira, sou graduada em Pedagogia pela URCA e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional. Dentro desse contexto, de como as emoções podem afetar a aprendizagem, o que é que a gente precisa compreender? As emoções, principalmente pós-pandemia, que a gente teve um impacto gigantesco no socioemocional das nossas crianças, é fundamental a gente compreender como funcionam essas emoções. E aí também levar essas crianças a se perceberem e identificar essas emoções. Então, não adianta só a gente falar de emoções sem levar o indivíduo a identificar quando ele está com raiva, quando ele está triste, quando ele está feliz, ansioso. Então é fundamental a gente trabalhar esse socioemocional e fazer com que nossas crianças percebam e identifiquem essas emoções. Isso é valioso para que a gente atrele dentro desse processo de aprendizagem. Outra coisa que eu trago é que para a gente ter sucesso dentro da aprendizagem, a gente precisa estar emocionalmente bem e dentro dessas emoções é fundamental a gente ter a emoção da motivação. E aí como é que a gente motiva esse aluno? É colocando sentido em toda essa aprendizagem. Como é esse sentido, Fabrislânia? É a gente pensar em colocar interesse. A gente não vai trabalhar ali com a criança algum conteúdo sem colocar esse conteúdo na sua rotina, sem apresentar possibilidades onde ela interaja com esse conteúdo, onde ela vá a campo, onde ela manuseie essas habilidades, como também ela se perceba que faz parte desse processo. É fundamental quando a gente fala de emoção, a criança está ali envolta. E aí quando a gente fala das emoções, a gente também precisa ter consciência das emoções que atrapalham esse processo de aprendizagem e sabê-las identificar. E aí a gente tem a depressão, a ansiedade, a falta de estímulo, a desmotivação. Isso são problemas emocionais que a gente precisa identificar e muitas vezes orientar as famílias a procurar ajuda de especialistas, que vai desenvolver essa competência na criança para ela saber lidar com essas emoções que chegam a prejudicar esse processo de aprendizagem. Nós, educadores, como é que a gente contribui pensando nessas emoções, tanto positivas como negativas? O professor, ele é o termômetro das emoções. Eu sempre gosto de usar esse termo, termômetro da emoção. Ele sente a turma, então ele sabe quem está motivado, quem está desmotivado, quem está ali ansioso, quem está triste, quem está com alguma frustração. E é fundamental nesse processo de termômetro da turma que a gente identifique e ajude cada um a saber lidar com essa emoção. E aí foi quando eu falei, a criança ela necessita aprender a identificar as suas emoções. Então, para mim potencializar a aprendizagem, eu preciso organizar emocionalmente a minha turma. Eu preciso saber um pouco desse socioemocional, saber quando a criança está com raiva, o que é que ela necessita fazer para ela controlar essa raiva, quando ela está ansiosa, o que é que ela precisa fazer para controlar essa ansiedade, quando ela está com medo, porque às vezes vem o medo de ser desafiado, de ir ali para frente falar, ou até mesmo de tirar uma nota baixa em um determinado teste. Então são emoções que atrapalham e que o professor ele tem ali que estar com aquele sinal de alerta e ir ajudando a essa organização emocional. A partir do equilíbrio emocional a gente consegue ter uma boa qualidade nesse processo de aprendizagem. E aí uma das relações fundamentais nesse processo das emoções é o afeto. Então, quando a gente gosta do professor, tem essa emoção, essa afetividade também, ela contribui para uma aprendizagem significativa. Algumas das formas que a gente pode trabalhar essa identificação dentro do
contexto escolar, a gente pode trabalhar o clima das emoções, a gente pode trabalhar o termômetro das emoções, a roleta das emoções, também as histórias. Nós temos uma história fantástica que faz muito sucesso, que é o Monstro das Cores, que ele vai ajudando as crianças a se perceber, né, de forma lúdica, a entender e compreender as emoções. Então, a partir desse equilíbrio emocional é que a gente consegue, né, de fato, focar nos conteúdos, evoluir dentro desse contexto de aprendizagem. Você está gostando desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. E aí outra coisa que eu trago também para vocês é a questão de potencializar, né, a criatividade das nossas crianças. E isso está muito relacionado às emoções. Por quê? Quando a gente fala em potencializar, né, todas as habilidades, a gente está falando em motivar. E isso é uma emoção fundamental dentro das sinapses que faz o nosso cérebro funcionar de forma melhor. Então, uma pessoa motivada, ela vai conseguir realizar essas conexões e desenvolver, né, todas as suas competências, assimilar os conteúdos, memorizar. Então, tudo vai fluir de forma mais eficaz. Então, sempre que a gente associar conteúdos pedagógicos às emoções, a gente tem uma grande margem de potencializar esse conteúdo e de conseguir bons resultados. Então, afetivamente, a criança ela precisa de ter conexões. E isso é fundamental em qualquer conteúdo. Imagina você desenvolver uma atividade onde você coloca, né, essa criança para entrevistar um familiar. Então, você está atrelando, né, emoção a um determinado conteúdo ali de linguagem, onde a criança vai desenvolver, né, uma estrutura de entrevista, onde ela vai escrever, que ela vai precisar de ter uma competência dentro da escrita e dentro da leitura, como também apresentar esse conteúdo no dia seguinte para a turma, que aí você já vai desenvolvendo nela também essa habilidade de falar em público, de se expor, né? Que às vezes muitas crianças ficam ali introspectas, não querem, né, se expor para falar em público. E esse passo é fundamental para desenvolver competências que ela vai usar ali na vida adulta. Então a gente precisa sempre estar associando as emoções dentro desse contexto pedagógico. Imagina você colocar essa criança para fazer uma lista de compras ali em casa, para ir ao supermercado, para ir à feira. Então, tudo isso são conexões fundamentais que vai trazer sentido e vai atrelar, né, essa organização pedagógica, né, toda essa proposta pedagógica às emoções, aos vínculos fundamentais para estimular a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Então, a gente sempre precisa pensar nas emoções, então elas sendo positivas ou negativas, como identificar e como ajudar as crianças. Elas sozinhas, elas não vão conseguir identificar e desenvolver habilidades e estratégias para lidar com elas. É fundamental, né, o adulto, o professor ali da sala, perceber e ajudar essa criança nesse desenvolvimento. Gostou desse conteúdo? Acesse o nosso site, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós temos cursos dentro da neuroaprendizagem. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para mais dicas como essa.